Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para continuarmos a nossa aula. Esta é a nossa aula de número 10 da disciplina Panorama do Novo Testamento. É uma disciplina que compõe o livro número 5 do nosso curso. O livro 5 é o livro de Teologia Bíblica, com um panorama do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São os 39 livros do Antigo Testamento que já estudamos, e agora estamos estudando os 27 livros do Novo Testamento, fazendo até uma leitura analítica, uma teologia bíblica livro por livro. Eu sou o professor George Fernandes, coordenador acadêmico do CETAD, teólogo, e estamos aqui ministrando essa aula. Esse curso de formação teológica é produzido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja em Belém. Vamos entrar agora em mais um livro do Novo Testamento, o livro de Tiago, Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, ela é atribuída, ela leva o nome do próprio autor da obra, que teria sido um certo Tiago, que vamos chegar à conclusão de que esse Tiago é o irmão de Jesus, que é citado em alguns textos dos livros do Novo Testamento. A epístola teria sido escrita por volta do ano 45 até o ano 48, mais ou menos, a faixa cronológica que esse livro pode ter sido escrito. O tema principal é que a fé produz obras, e as palavras-chave que norteiam o livro, o texto, é fé, riquezas, língua, orgulho e oração. Como já comentamos, o autor provavelmente foi o meio-irmão de Jesus, que foi também líder do Concílio de Jerusalém, que você pode conferir no livro de Atos dos Apóstolos, acerca dessa reunião, dessa assembleia que houve no início da igreja primitiva, capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Dos 4 homens que se chamam Tiago, que aparecem no Novo Testamento, somente 2 poderiam ser candidatos à autoria desta epístola. Ninguém tem considerado seriamente Tiago, o menor, filho de Alfeu, que era um dos 12 discípulos. Está em Mateus 10, capítulo 3, e Atos 1, ele é citado, esse Tiago, filho de Alfeu. Também era chamado de Tiago o menor. Outro Tiago, pai de Judas, não o Iscariotes, também está em Lucas capítulo 6, versículo 16, e Atos 1, 13, também é outro Tiago citado no Novo Testamento. Alguns sugeriram, alguns estudiosos, que esse Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, poderia ser esse autor dessa epístola. Esse Tiago aparece em Mateus capítulo 4, versículo 21. Mas esse Tiago foi martirizado muito cedo para tê-lo escrito. No capítulo, em Atos 12, vamos conferir aqui, Atos 12, 2, Atos 12, 1 e 2, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, aqui no capítulo 12 de Atos, diz que esse Tiago, irmão de João, que era um dos 12 discípulos de Jesus, havia sido morto por Herodes, ali no capítulo 12, antes da reunião do capítulo 15, lá em Jerusalém, com Tiago, que liderou aquele concílio dos apóstolos ali na igreja de Jerusalém. Então esse Tiago, o apóstolo, não poderia jamais ter sido o escritor, já que a carta foi escrita mais posteriormente, por volta do ano, entre o ano 45 e 44. Então só nos resta ter o quarto Tiago, que é citado, que é o Tiago que foi meio-irmão de Jesus, era o irmão mais velho de Cristo. Capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 3 cita, e também ele seria irmão de Judas. Vamos ler aqui Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3 diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão,
e não está aqui conosco suas irmãs, escandalizavam-se então neles. Você está vendo nesse texto de Marcos capítulo 6, que também é o mesmo do outro texto que lemos, que é Mateus capítulo 3, versículo 55, também cita esses outros irmãos de Jesus. Cita pelo nome Tiago, cita pelo nome Judas, José, eram nomes dos irmãos de Jesus. Era claro que eram irmãos por parte de mãe, né? Provavelmente Maria teria tido outros filhos além de Jesus, e eles ali eram irmãos do Senhor, como é citado aqui. Além desses irmãos citados nominalmente, que foram Tiago, Judas e José, havia também irmãs, né, meninas ali na família de Jesus. Então ele teria escrito essa epístola que leva o seu nome, né? Então Tiago escreveu a epístola de Tiago, e Judas, outro irmão de Jesus, teria escrito a epístola de Judas. A princípio, Tiago havia rejeitado Jesus como o Messias. Isso a gente pode conferir em João 7:5. Vamos ver aqui o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Diz assim o texto de João 7:5. Porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. O que João está escrevendo aqui é que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditaram que ele era o Messias, quem ele disse ser. Porém, mais tarde, eles reconheceram isso após eles confirmarem a ressurreição de Cristo. A princípio, Tiago havia rejeitado Jesus como Messias, conforme nós lemos aí, mas depois ele acreditou. Em 1 Coríntios 15:7, diz que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a Tiago e mais outras pessoas, mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. Então, depois desse, Tiago tornou-se o principal líder na igreja em Jerusalém. Aí no capítulo 12, versículo 7, ele é citado, capítulo 15, versículo 13, capítulo 21, versículo 18, e Gálatas 2:12. Vamos ler esses textos. Vamos ler o primeiro texto aqui, Atos 12:17. Abrem a nossa Bíblia aqui, Atos 12:17. Diz assim: E acenando-lhes ele com a mão, para que calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Esse texto narra o momento em que no capítulo 12 de Atos, quando Pedro foi preso, ali, posto em prisão, e ele foi liberto da prisão por um anjo do Senhor. Então ele depois foi até a casa onde os discípulos estavam reunidos, e ali ele bateu e eles ficaram espantados. Então eles depois abriram a porta e o viram, e ele assinou para eles que se calassem. Então ele contou tudo o que tinha acontecido na prisão, como Jesus enviou o anjo para o libertar, e pediu para que eles fossem até Tiago e anunciassem a ele. Então ele foi para outro lugar. A gente percebe aqui que esse Tiago já era o líder da igreja de Jerusalém a partir desse capítulo 12. Vamos agora andar para frente do livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 13, que diz assim: E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, e ouvi-me. Então ali aparece esse Atos capítulo 15, é o concílio de Jerusalém, que houve os apóstolos e os líderes da igreja se reuniram ali para decidir algumas questões doutrinárias. Então Tiago, tomando a palavra, ele liderou aquela reunião ali do livro de Atos. Vamos pular aqui para o capítulo 21, versículo 18. Capítulo 21, versículo 18 de Atos dos Apóstolos, diz assim: E no dia seguinte Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Aí no capítulo 21, na terceira viagem missionária de Paulo, aí ele chega em Jerusalém e ele vai até a casa de Tiago, que era a liderança daquela igreja. E o próprio apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 12, ele fala que, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia a cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois de chegarem, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então aqui na carta aos Gálatas,
Paulo se refere a Tiago como o líder daquela reunião que houve em Jerusalém e aquele que escreveu a carta orientando acerca das doutrinas que foram definidas ali naquele concílio, naquela oportunidade. Novamente na Epístola aos Gálatas, no versículo 9, Paulo falando aos Gálatas sobre o testemunho da sua vida, o seu contato com os apóstolos, com Pedro, com os principais apóstolos do Senhor, ele diz assim, em Gálatas 2:9, ele diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então ficou definido, ele está explicando aos Gálatas sobre o que foi definido em Jerusalém, naquele concílio. Ele foi separado para o ministério aos gentios, e os discípulos que eram colunas líderes, como Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aqui não é o apóstolo, porque ele já havia sido morto, apedrejado, lá no capítulo 12 do livro de Atos. Esse Tiago que está vivo aqui no capítulo 5 é o irmão do Senhor e o autor desse epístola que nós estamos estudando agora. Então, não há dúvida, né, que ele teria sido esse escritor. Tiago escreveu com a autoridade de alguém que havia visto pessoalmente Jesus ressuscitado. Isso no capítulo 15, 1 Coríntios 15, 7 foi escrito. Foi reconhecido como um parceiro dos apóstolos. Em Gálatas 1,19 foi o líder da igreja de Jerusalém, conforme a gente já leu aqui no capítulo 15 de Atos. Ele liderou aquele concílio. Não há dúvidas que com certeza a epístola de Tiago foi escrita por ele, pelo irmão do Senhor. E colocando nessa data de 45 a 48, ele é considerado um dos primeiros escritos, né, do Novo Testamento, concorrendo com Gálatas, com a epístola de Gálatas, com a epístola de Tessalonicenses. E a carta de Tiago também é colocada muito próximo uma da outra, talvez por um ano ou meses de diferença entre esses autores. Então Tiago foi um homem muito conhecido, mas ao mesmo tempo modesto, porque não menciona em sua carta nenhum grau de parentesco com Jesus. Ficou conhecido também pelo seu zelo e estilo de vida rígido com os padrões de Deus. Não se trata do apóstolo Tiago, que como nós vimos já havia morrido lá no capítulo 12 de Atos. Tiago, esse escritor dessa carta, foi muito importante na igreja, sendo considerado por Paulo como uma coluna da igreja, como nós lemos já nos textos anteriores. Segundo a tradição da igreja, ele teria morrido como mártir por apedrejamento ou espancamento. Quem registra isso é o escritor judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, na sua obra História da Igreja. E segundo Joséfo, Tiago teria morrido apedrejado, martirizado, por volta do ano 62 depois de Cristo. A carta foi destinada aos cristãos judeus das 12 tribos dispersos entre as nações, e por ser possivelmente o primeiro livro escrito do Novo Testamento, ou um dos primeiros, se fez valer de um tom nitidamente judaico. A mensagem da carta é como líder da igreja em Jerusalém. Tiago escreveu como um pastor, né, que ensinava e encorajava seu povo disperso em meio às dificuldades das perseguições que sofriam. As mensagens da carta são a necessidade de se controlar a língua, o perigo de bajular os ricos e necessidade de demonstrar a fé através das obras, pelo modo de vida, pelo testemunho. Essa carta se refere às obras com frequência, porém não ensina em momento nenhum que seus leitores devam realizar obras para serem salvos, mas sim que uma vida sem obras é um sinal de uma vida sem fé. As obras significavam a presença de Deus e do Espírito na vida da pessoa, e não as obras levariam uma pessoa para a salvação. Fica muito bem nítido isso ao longo da leitura dessa carta. O historiador judeu Joséfo, como eu disse, fala do seu apedrejamento por volta do ano 62. Então, se ele é o autor, logo essa carta ela foi escrita de 62 para baixo, né? E por isso a gente coloca essa carta lá por volta do ano 45 até o 48, por aí. O propósito de Tiago primariamente é prático e ético, né? Enfatizando o dever ao invés da doutrina,
O autor escreveu para repreender a negligência vergonhosa de determinados deveres cristãos. Ao fazê-lo, ele analisou a natureza da fé genuína e estimulou seus leitores a demonstrar a eficácia de sua experiência do Cristo, com Jesus, com Cristo. Sua principal preocupação era a realidade da religião, e ele apresentou reivindicações práticas do Evangelho. O conteúdo da carta é uma carta não muito extensa, de 5 capítulos. Tem uma primeira parte, uma saudação, fala da religião prática. Terceira parte, ainda no capítulo 1, fala da religião prática e da palavra de Deus. Depois fala a religião e relacionamentos humanos, religião e discurso, religião e mundanismo, negócios, e faz no capítulo 5 já pelos finais, para a paciência, para falar puro, a oração e pela compaixão. Esses são alguns aspectos do conteúdo doutrinário dessa carta. Vamos falar um pouco aqui da aplicação pessoal dessa breve carta de Tiago. A inovação do livro de Tiago para a vida ética baseada no Evangelho fornece sua relevância para a igreja atual. Tiago faz uma exposição prática da religião pura e imaculada. No capítulo 1, versículo 27 da carta da epístola de Tiago, vamos ler aqui. Tiago 1, 27. Ele escreve assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui ele está falando de uma vida de misericórdia e de amor para com os necessitados. Aqui no caso os órfãos e as viúvas, dificuldade que eles passavam. A igreja não ficar apenas na teoria, mas que colocasse o amor em prática no exercício da misericórdia para as pessoas. E guardar-se da corrupção do mundo, guardar-se do pecado, não se misturar com o mundanismo, com o secularismo. Suas duas ênfases fundamentais para nós no dia de hoje são o crescimento pessoal na vida espiritual e a sensibilidade em relacionamentos sociais. Qualquer fé que não lide com assuntos pessoais e sociais é uma fé morta. A mensagem de Tiago dirige-se especialmente àqueles que estão inclinados a falar do seu caminho para o céu ao invés de caminhar a fé aqui na terra. Aquelas pessoas que querem ser super espirituais, mas que não amam o próximo, que não fazem as obras de amor, as obras de auxílio, as obras de socorro, as obras de misericórdia, para que as pessoas possam ter seus sofrimentos atenuados pela expressão da nossa fé. Porque o amor é produzido através do exercício da fé. O exercício da fé, não que essas obras vão nos levar à salvação, mas que essas obras testificam o amor que está no nosso coração. Então, a sua liberalidade e a sua misericórdia para ajudar um necessitado é uma expressão objetiva da sua fé. Por isso é a importância dessa epístola para a vida de todo crente e para a vida da Igreja do Senhor Jesus. Vamos agora iniciar um estudo panorâmico na teologia bíblica da primeira epístola do apóstolo Pedro. Portanto, a primeira epístola de Pedro é o próximo livro que iremos estudar. A primeira carta de Pedro foi escrita aos cristãos que estavam dispersos pelo mundo, que nadavam contra a maré e viviam debaixo de sofrimento, perseguição e muita provação. A mensagem principal da carta, no resumo geral desse texto da carta, encorajar os leitores a se alegrarem nas provações e viverem acima delas, estando sempre debaixo da graça de Deus. Pedro ensina as ovelhas a como lidar com a perseguição de fora da igreja, mas sem se esquecer de exortá-los também. A primeira carta de Pedro além de inspirada pelo Espírito Santo, também é resultado das experiências de vida do autor, como por exemplo a apresentação de Cristo como a pedra angular em contraste com a edificação da igreja dita por Cristo. Você pode confrontar
o texto da primeira de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, com o texto de Mateus 16, que Cristo fala que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também fala a mensagem da carta sobre a sujeição às autoridades governamentais, em contraste com o episódio que ele cortou a orelha do soldado no templo. Ali, quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele faz um contraste entre, na sua primeira carta, né, na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 13 ao 17, se contrasta com o Evangelho de João 18:10, que Jesus narra essa questão de como ele tira a espada e corta a orelha daquele guarda ali no templo, no momento da prisão de Jesus no Getsemane. Também contém instrução de se converter ao pastor e bispo das almas, em contraste com a sua restauração após ter negado por 3 vezes a Jesus. É um contraste entre 1 Pedro 2:25 e João 21, de 15 a 19, que fala da restauração de Jesus após a ressurreição. Jesus vai ali com eles. Então é como se, através da sua carta, Pedro relembra alguns eventos que ocorreram entre Jesus, os ensinos de Jesus e o contato que ele teve com o mestre durante o ministério de Jesus. Também essa carta nos faz saber que o diabo está ao nosso derredor, em contraste com Jesus, dizendo que o Satanás lhe havia reclamado para peneirar. Satanás havia pedido para peneirar Jesus, e na 1 Pedro 4:8 ele diz que o diabo está ao nosso derredor, pronto para nos tragar, para nos destruir. É muito parecido com aquele evento em que ele disse para Jesus: arreda-te de mim, Satanás, né? Então não cogita das coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são do mal. Por tudo isso, Pedro falava com autoridade de quem viveu os dois lados e que fora transformado, que teve a sua vida completamente transformada pela convivência e pelo ensino, pela palavra do Senhor Jesus na vida dele. Então, uma epístola maravilhosa que nós temos que ler com muito cuidado, muita reverência, para podermos ir aprendendo aquilo que Deus tem revelado através dessa escritura para nós. Com relação ao autor e data da carta, nós vamos fazer alguns comentários. O versículo de abertura da epístola afirma que ela foi escrita por Pedro, que claramente foi o líder entre os apóstolos de Cristo. Era aquele que sempre era impetuoso, e quando Jesus fazia alguma colocação, ele era o primeiro que respondia as coisas e começava, tinha o primeiro ímpeto, né? Os escritores dos evangelhos enfatizam esse fato dessa liderança de Pedro, ao ponto de colocar o nome de Pedro em primeiro lugar em todas as listas dos apóstolos. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6 e Atos 1, sempre os escritores colocavam Pedro como o primeiro, né, na lista, significando o status dele de liderança ali entre os 12 discípulos. E ao incluir mais informações sobre ele nos 4 evangelhos que sobre qualquer outra pessoa, com exceção de Cristo. Então, analisando os registros dos evangelistas, dos 4 evangelhos que foram escritos, após Jesus, ele é o segundo personagem mais citado pelos escritores dos evangelhos. Originalmente, ele era conhecido como Simão, em grego, ou Simeão, no hebraico. Isso você pode ver nos evangelhos. Pedro era filho de Jonas, por isso era chamado, Jesus chamou ele de Bar Jonas. A expressão Bar Jonas significa filho de Jonas. Bar, em hebraico, significava aquele que é filho de Jonas. Por isso Jesus expressava ele em Bar Jonas. Mateus 16, ele cita isso, o evangelista Mateus. Também era conhecido como João, né, o pai de Pedro. Membro de uma família de pescadores que vivia em Betsaida e mais tarde em Cafarnaum. André, o irmão de Pedro, levou a Cristo. Ele é casado e, ao que parece, sua esposa o acompanhava no ministério. Marcos 1 fala sobre isso, e 1 Coríntios 9:5 fala sobre isso. Pedro foi chamado a seguir Jesus no início do ministério do Senhor,
e mais tarde foi designado para o apostolado. Mateus 10, Mateus 13. Cristo mudou seu nome de Pedro, que era grego, para Cefas, em aramaico, que tinha o mesmo significado, mesma tradução, tendo ambas as palavras o significado de pedra ou rocha. O Senhor claramente escolheu Pedro para dar lições especiais ao longo dos evangelhos. Todos nós vemos essa preocupação de Jesus em preparar a personalidade dele, a pessoa dele, através de alguns ensinamentos dirigidos diretamente a ele. Ele era o porta-voz dos 12, articulando os pensamentos e perguntas dos discípulos, como também os seus. Seus triunfos e fraquezas são narrados nos evangelhos e em Atos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro de Atos, dirigido completamente à vida dele. Depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, Pedro iniciou o plano para escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Isso está no livro de Atos, capítulo 1. Depois da vinda do Espírito Santo, no Atos 2, ele foi capacitado para se tornar o principal pregador do dia de Pentecostes em diante. Então, desde o capítulo 2 de Atos ao 12, ele é o principal personagem da narrativa de Atos. Também realizou milagres notáveis nos primeiros dias da igreja, do capítulo 3 ao 9, e abriu as portas do evangelho para os samaritanos, Atos 8, e para os gentios, Atos 10. De acordo com a tradição, Pedro teve de assistir à crucificação de sua esposa, mas a encorajou com as palavras: "Lembra-te do Senhor." Quando chegou a sua vez de ser crucificado, a tradição diz que ele implorou, dizendo que não era digno de ser crucificado como o seu Senhor, mas em vez disso deveria ser crucificado de cabeça para baixo. Isso teria ocorrido por volta do ano 67 e 68, no Monte do Vaticano, em Roma, exatamente no mesmo lugar onde está hoje a Basílica, a Igreja de São Pedro, onde fica o Papa e a liderança da Igreja em Roma. Por causa de sua singular proeminência, não faltaram documentos na Igreja primitiva que falsamente diziam ter sido escrito por Pedro. O fato, até circulava um evangelho apócrifo, o Evangelho de Pedro, circulava naqueles períodos, mas eram escrituras falsas que não foram canonizadas. O fato de que o apóstolo Pedro é o autor de 1 Pedro, no entanto, é certo, não há dúvida, por toda a liderança da igreja primitiva. O material nessa carta definitivamente assemelha-se às mensagens do livro de Atos. A carta ensina, por exemplo, que Cristo é pedra rejeitada pelo construtor e que Cristo não faz acepção de pessoas. Pedro ensina seus leitores a se cingirem de humildade, um eco do momento em que o Senhor lhes cingiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos, e outras informações na carta que são semelhantes às palavras de Cristo. Além disso, o autor declara ter sido uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, no capítulo 5 da carta. Além dessas evidências internas, é digno de nota que os primeiros cristãos universalmente reconheceram essa carta como uma obra de Pedro. A única dúvida que significava acerca do fato de Pedro é autor surgiu a partir de um estilo bastante clássico de grego empregado na carta. Alguns têm argumentado que Pedro, sendo um pescador iletrado, Atos 4:13, não poderia ter escrito um grego sofisticado, especialmente à luz do estilo menos clássico do grego empregado na escrita de 2 Pedro. No entanto, esse argumento não fica sem boas respostas. Em primeiro lugar, o fato de que Pedro era iletrado não significa que era analfabeto, mas somente que ele não tinha instrução formal e rabínica nas escrituras. Além disso, embora o aramaico talvez tenha sido a primeira língua de Pedro, o grego teria sido um segundo idioma amplamente falado na Palestina. Também é visível que pelo menos alguns autores do Novo Testamento, embora não tivessem uma instrução superior, conseguiram ler a versão em grego, que era a Septuaginta do Antigo Testamento, naquela época, e era lida por eles nas sinagogas. Além dessas evidências de que Pedro devia conhecer a língua grega, Pedro também explicou, capítulo 5, versículo 12, fala isso, que havia escrito uma carta por meio de Silvano. Silvano era um amanuense, que ajudava Pedro na escrita das suas cartas. É provável que esse Silvano, que também é conhecido como Silas, que foi aquele que viajou com Paulo durante a segunda viagem missionária, Silas esteve com Paulo. Ele ajudava Paulo na escrita das suas cartas durante os ministérios desses dois líderes.
É provável que Silvano, que é o mesmo Silas, tenha sido o mensageiro designado para levar esta carta a seus destinados leitores. Contudo, mais se encontra implícito nessa afirmação em que Pedro está reconhecendo que Silvano serviu como seu secretário ou amanuense ou escriba, né? O ditado era comum no mundo grego antigo naquela época. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 22, uma pessoa chamada Tércio diz que ele é que estava escrevendo aquela carta. Então é possível que Paulo estivesse ditando para ele e ele ia escrevendo, né? E os secretários muitas vezes podiam ajudar com a sintaxe, com a gramática. Então é possível que esse formato um pouco clássico da carta no grego pode ter sido Silvano que tenha escrito essa carta, né, para Pedro. Por isso a composição mais clássica da obra. O mais provável é que a primeira epístola de Pedro tenha sido escrita pouco antes de julho, no ano de 64, quando a cidade de Roma foi queimada, tendo portanto uma data de escritura entre os anos 60 até os anos 65. O tema da carta provavelmente é basicamente sofrimento como cristão, e sofrer e sofrimento são as palavras-chave dessa carta. Tá bom? Falando um pouco do conteúdo e de temas históricos e teológicos da carta, podemos comentar que, uma vez que os cristãos a quem se dirigem a carta estavam sofrendo perseguição cada vez maior por parte do Império Romano, o propósito da carta era ensiná-los a viver vitoriosamente em meio a tanta hostilidade. Primeiro, sem perder a esperança. Segundo, sem amargurar-se. Terceiro, enquanto confiassem em seu Senhor, Jesus. E quarto, enquanto esperavam a segunda vinda de Cristo. Pedro queria convencer seus leitores de que, ao levar uma vida obediente e vitoriosa sob a pressão, o cristão de fato pode evangelizar o seu mundo hostil. Os cristãos constantemente são expostos a um sistema de mundo cuja energia vem de Satanás e seus demônios, muito poderosos. Seus esforços consistem em desacreditar a igreja e destruir a sua credibilidade e integridade. Uma maneira pela qual esses espíritos trabalham é encontrando cristãos cuja vida não é coerente com a palavra de Deus e depois exibindo-os diante dos incrédulos para mostrar a farsa que é a igreja. No entanto, os cristãos devem permanecer firmes contra o inimigo, silenciar os críticos pelo poder de uma vida santa, pelo seu próprio testemunho. Essa que é o conteúdo teológico dessa carta, para o fortalecimento do nosso testemunho diante de um mundo pagão, de um mundo muito hostil ao Evangelho. Nessa epístola, Pedro é muito efusivo ao narrar duas categorias de verdade. A primeira categoria é positiva e inclui uma longa lista de bênçãos concedidas aos cristãos. Enquanto fala sobre a identidade dos cristãos e o que significa conhecer Cristo, Pedro menciona privilégios e bênçãos sucessivos. Entrelaçado nessa lista de privilégios está o catálogo de sofrimento. Os cristãos, por mais privilegiados que sejam, também devem saber que o mundo irá tratá-los injustamente. Sua cidadania está no céu, e eles são estrangeiros no mundo hostil, cuja energia vem de Satanás. Portanto, a vida cristã não pode ser resumida como um chamado apenas à vitória e glória pelo caminho do sofrimento. E assim nós devemos entender que mesmo no sofrimento nós temos vitórias em nome de Jesus. Assim, a pergunta básica que Pedro responde nessa epístola é a seguinte questão: como os cristãos devem lidar com a animosidade contra os adversários que atacam? A resposta enfatiza verdades práticas e concentra-se em Jesus Cristo como um modelo de quem manteve uma postura triunfante em meio à hostilidade. Em meio a todo o sofrimento que Jesus foi submetido, ele sempre manteve-se firme na sua fé, firme no seu propósito, sem perder o foco do seu ministério, do que ele tinha que fazer na sua vida na terra. A primeira epístola de Pedro também responde a outras perguntas práticas importantes sobre a vida cristã, como podemos citar os cristãos, né? Respondendo essa outra questão: os cristãos precisam de um sacerdócio para interceder junto a Deus por eles?
está no capítulo 2. Outra questão: qual deve ser a atitude do cristão para o governo secular e a desobediência civil? No capítulo 2, versículo 13. Terceiro: qual deve ser a postura de um empregado cristão para com seu chefe hostil? Capítulo 2, versículo 18. Outra questão: como uma mulher cristã deve se comportar? Deve se vestir, né? Deve se adornar. Tudo isso Pedro vai tratar nessa carta. Por último, outra questão essa carta nos orienta: como a esposa cristã pode ganhar seu marido não salvo para Cristo? Como? São coisas práticas que essa carta vai nos trazer à luz, certas dificuldades que encontramos no nosso dia e a graça de Deus para poder testemunhar o amor de Deus. Também, ainda dentro do conteúdo da carta, acompanhando várias exortações para uma vida fiel em meio a uma sociedade que é ímpia. A salvação prometida no Evangelho também está bastante em vista na carta. A salvação futura que aguarda os crentes na revelação de Cristo é especialmente proeminente desde o princípio da carta, desde o capítulo 1. Esta é a esperança do cristão, mencionada no capítulo 1, versículo 3, 13, 21 e 3, versículo 15. No capítulo 3, versículo 15. Então, por todo o capítulo 1 vem essa esperança mencionada ali por Pedro. Mesmo tendo Cristo sofrido e depois sido glorificado, os cristãos deveriam antever a glória por vir, a glória futura. Embora pudessem ser perseguidos pela fé nesta vida, a paciência em meio ao sofrimento injusto é agradável a Deus, no capítulo 2. Também há uma referência ao importante objetivo dos crentes de levar os outros a Deus por meio de seus estilos de vida piedosos. Eles, portanto, proclamam os louvores de Deus, influenciam os pagãos para glorificar a Deus, silenciam os homens loucos realizando boas obras, ganham esposas para Cristo por seus exemplos, envergonham os cristãos ímpios e confundem antigos companheiros. Os cristãos devem ser uma força de redenção no mundo, apesar de todo o sofrimento, de toda a perseguição que ocorria naquela ocasião, né? Hoje não temos as perseguições como estava havendo naquele momento que Pedro estava passando em Roma. Perseguição política, perseguição econômica, perseguição do imperador Nero com toda a sua loucura, com todo o seu fanatismo, toda a sua falsa religião demoníaca, diabólica. Essas mesmas perseguições graves que ocorreram naquela época, hoje ocorrem de outras formas sobre nós. Mas ainda assim são quase que os mesmos sofrimentos, mesmas pressões. Eles tentam nos difamar, tentam com mentiras, ficar nos observando para nos apanhar em algum momento de queda, em algum momento de fraqueza, para que possa expor e escarnecer dos crentes. Assim, essas perseguições ocorrem hoje nos dias atuais. Uma aplicação pessoal dessa carta para nós é a seguinte: como todos os verdadeiros cristãos experimentam a hostilidade de um mundo ímpio, a invocação, a paciência e a santidade em meio ao sofrimento aplica-se a todos. Entretanto, a mensagem é mais pertinente quando a oposição é severa. A perseguição dos cristãos é tão grande em muitas regiões do mundo atual, assim como era no primeiro século. E 1 Pedro então oferece esperança àqueles que sofrem em nome de Cristo. Essa carta que vai tratar da pessoa ter resiliência, né? Resistir, ter paciência para conseguir vencer as provações. Em lugares que a gente tem uma paz, né, relativa, a gente não sente tanto a pressão do sofrimento contra a fé. Mas quando você conhece os cristãos que moram em países de cultura perversa e completamente oposta ao cristianismo, como por exemplo nas sociedades islâmicas, no Oriente, na África, na Ásia, em religiões mesmo muito diria assim, antagônicas ao cristianismo, com seus costumes, com
os seus ensinamentos pagãos e visão equivocada de Deus, né? Suas cosmovisões seculares e espirituais completamente diferentes, essa carta vai ajudar essas pessoas para exercer a missão de pregar o evangelho nessas sociedades que são opostas à vontade de Deus, tá bom? Então essa é uma visão teológica de teologia bíblica da primeira carta de Pedro. Agora nós vamos estudar a segunda epístola de Pedro a partir desse momento. Esta segunda carta de Pedro foi escrita pelo próprio Pedro. A data prevista para a carta é entre os anos 66 até o ano 68 depois de Cristo. A carta foi escrita para todos os irmãos que carregam a mesma fé em Cristo e se encontravam ali no Império Romano. Nessa carta, Pedro ensina às ovelhas como lidar com os falsos mestres e pessoas de caráter mau que entram na igreja, recomendando aos seus leitores que combinem fé com práticas cristãs, através do crescimento espiritual, do combate aos falsos ensinos, do encorajamento a uma vida de vigilância até a vinda de Jesus. Essa é a mensagem da carta. O tema principal da carta é a verdade permanece na fé bíblica. Palavras-chave que encontramos no texto da segunda epístola de Pedro: saber, conhecimento e promessa. São as palavras que está presente nesse texto da carta. Esta carta fornece instruções e exortações do apóstolo Pedro à medida que ele se aproxima no final da sua vida. Você percebe isso no capítulo, logo no início, no capítulo 1, do verso 1 em diante, ele já começa a falar sobre isso. De acordo com a antiga tradição da igreja, Pedro foi martirizado em Roma durante o governo de Nero. Se a tradição é confiável, então sua morte ocorreu por volta de um pouquinho antes do ano de 68 depois de Cristo, quando Nero morreu. 68 é a data da morte de Nero. Então nesse mesmo período foi que ele escreveu a carta a Pedro, que também foi martirizado nesse período. Muitos estudiosos do Novo Testamento questionam a autoria desta carta como sendo de Pedro, especialmente por diferir em estilo e pensamento de 1 Pedro. Por haver poucas evidências dos pais da igreja primitiva que sustentem Pedro como seu autor. Alguns estudiosos sustentam que um autor passou adiante do ensino apostólico após o martírio de Pedro, escrevendo seu nome na carta, sugerindo que se tratava de uma prática literária aceita no século I. Entretanto, estudiosos conservadores normalmente sustentam que Pedro escreveu ambas as epístolas que lhe são atribuídas, explicando as diferenças mediante o uso de um amanuense ou de um redator estenográfico, que, como nós comentamos na primeira carta, que Pedro utilizou Silvano, que era o Silas. Ele na primeira carta, eu vou ler para vocês o texto da primeira carta, que Pedro afirma que Silvano escrevia com ele a carta. Vamos ver, primeira de Pedro. Atenção, estamos estudando segunda Pedro, mas eu vou retornar a primeira Pedro, porque eu não citei lá esse versículo. Eu comentei, mas não citei esse versículo. 1 Pedro 5, versículo 12. Diz assim: por Silvano, vosso fiel irmão, como eu cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Por Silvano, vosso fiel irmão. Então, nessa carta ele fala que através de Silvano, como cuido, escrevi abreviadamente. Então, ele escreveu através de Silvano essa carta. Ele usou o talento amanuense, né, de talento de Silvano para escrever cartas naquele período. Isso era uma atividade muito importante ali. Não podemos efetivamente afirmar que Silvano novamente compôs essa segunda carta, mas Pedro pode muito bem ter se utilizado de outro amanuense para ajudá-lo nessa tarefa, tá? Ele alega ter estado com Cristo no Monte da Transfiguração, no capítulo 1 dessa segunda carta. Ele alega que tinha escrito uma carta anterior às pessoas a quem 2 Pedro é dirigida. No capítulo 3 ele fala isso. Então tudo indica que o autor da segunda é o mesmo que escreveu a primeira. Ele usa várias palavras
e frases semelhantes a encontradas na primeira carta de Pedro. Estes fatores todos apontam para que a segunda carta de Pedro seja uma obra genuína também do mesmo autor da primeira carta, o próprio apóstolo Pedro. Falando um pouco dos antecedentes dessa carta, enquanto Pedro estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, segundo Pedro adverte os cristãos contra os falsos mestres dentro de sua comunhão que os levaria à apostasia. A fidelidade à doutrina apostólica é a principal preocupação nessa carta. Podemos observar isso especialmente no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 1 do versículo 12 ao 16 e no capítulo 3, versículo 1 e 2 e do 15 a 16. Também os mestres heréticos aparecerão e na verdade já estão em cena, segundo aí no capítulo 2 nós vemos isso. Eles negam o Senhor, exibem um estilo de vida sensual e estão destinados à destruição. Eles ridicularizam a ideia da volta do Senhor. Essas características se enquadram na heresia gnóstica que se desenvolveu mais completamente no século II, mas cujas raízes foram fixadas no século I. Nós já vimos nas outras cartas de Paulo essa questão do gnosticismo. Então o autor dessa segunda carta, segunda Pedro, evidentemente tem uma comunidade específica em mente, que você pode perceber isso no capítulo 3, versículo 15. Essa comunidade, se essa comunidade for a mesma referida em 1 Pedro, então essa carta era direcionada aos cristãos em algum lugar da Ásia Menor. Então, por isso essa carta é provável que tenha sido dirigida a essas pessoas ali pela Turquia. Desde o momento em que havia escrito e enviado a sua primeira carta, Pedro estava cada vez mais preocupado com os falsos profetas que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia Menor. Embora esses falsos mestres já tivessem causado problemas, Pedro achava que suas doutrinas hereges e estilos de vidas imorais poderiam resultar em mais dano no futuro. Portanto, Pedro, quase como um testamento, escreveu para advertir os amados cristãos em Cristo acerca dos riscos doutrinários que eles estavam enfrentando. Por isso, ele se preocupou em escrever essa segunda carta. Pedro não diz explicitamente onde estava quando escreveu esta carta, como o fez lá na primeira carta. Mas parece que o consenso é de que Pedro escreveu de uma prisão em Roma, onde estava na expectativa da morte iminente que estava pensando que estava próximo de chegar a ele. Pouco depois que essa carta foi escrita, então Pedro foi martirizado de acordo com a tradição da igreja, sendo crucificado de cabeça para baixo, conforme nós já comentamos ainda há pouco. Pedro não diz nada na saudação sobre o destinatário dessa carta, mas de acordo com o capítulo 3, versículo 1 dessa carta, ele estava escrevendo para outra epístola para as mesmas pessoas a quem havia escrito 1 Pedro. Vamos ler esse versículo aqui para a gente clarear essa dúvida. Então vamos ver aqui 2 de Pedro 3, versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso bom ânimo. Então nós estamos percebendo aí que Pedro estava se referindo a uma outra carta anterior que ele já havia escrito. Então ele está escrevendo essa segunda carta para as mesmas pessoas a qual ele havia escrito a sua primeira carta. Na sua primeira carta, ele explicou que estava escrevendo aos forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso na primeira carta foi em 1 Pedro 1:1, ele cita essas regiões. Essas províncias estavam localizadas numa mesma área da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Os cristãos a quem Pedro escreveu eram gentios na sua maioria. Então ele estava escrevendo essa carta para as mesmas pessoas. Quanto ao conteúdo da carta, a resposta ao erro é a firmeza através do crescimento do conhecimento do Senhor. A carta começa e termina com o tema de cultivar a maturidade cristã, do capítulo 1 até o capítulo 3. É uma carta pequena de 3 capítulos, muito rica em conteúdo.
O conhecimento em 2 Pedro é mais do que uma percepção apenas intelectual. É uma experiência de Deus e do Cristo que resulta em transformação moral do indivíduo. Esse é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira gnosis, que combate a influência gnóstica, que era uma heresia presente naquela época, que nós estudamos em aulas anteriores, onde a salvação chegava pelo conhecimento. Mas esse conhecimento que Pedro se refere aí é em relação ao relacionamento íntimo com o Senhor, que é a base para esse conhecimento. São o conhecimento das Escrituras, chamadas aqui na carta de profecia, e também de a doutrina apostólica. O capítulo 2 fornece uma descrição mais longa a respeito das advertências contra falsos mestres. Aparentemente, em alguns momentos, eles tinham escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 20. O último capítulo, capítulo 3, enfatiza a segunda vinda de Cristo, objeto de ataque de zombadores, e explica por que essa esperança ainda não foi realizada. Também garante o cumprimento da promessa da volta do Senhor e ensina que sua expectativa deveria motivar os cristãos ao comportamento piedoso. Esses são algum resumo do conteúdo da carta. Vamos agora a um comentário sobre os temas históricos e teológicos dessa segunda carta de Pedro. A segunda epístola de Pedro foi escrita com o propósito de desmascarar, frustrar e derrotar a invasão de falsos profetas na igreja. Pedro pretendia instruir os cristãos sobre como se defenderem desses falsos mestres e de suas mentiras enganosas. Este livro, a segunda carta de Pedro, é a exposição mais expressiva e incisiva dos falsos profetas na Escritura, sendo comparável somente à epístola de Judas, que também aborda a mesma temática. A descrição dos falsos mestres é, de certo modo, genérica. Pedro não identifica nenhuma falsa religião, seita ou sistema específico numa caracterização geral dos falsos mestres. Ele informa que essas pessoas ensinavam heresias destrutivas, negavam a Cristo e distorciam as Escrituras. Levariam a verdadeira fé a um descrédito e zombavam da segunda vinda de Cristo. Contudo, Pedro estava tão preocupado em mostrar o caráter imoral desses mestres quanto estava para desmascarar o que eles estavam ensinando. Portanto, ele descreve com mais detalhes os falsos profetas do que suas doutrinas. A impiedade não é um produto da sã doutrina, mas de heresias destruidoras. Outros temas nessa carta podem ser distinguidos em meio à polêmica de Pedro contra os falsos mestres. Ele queria motivar seus leitores a continuarem a desenvolver o caráter cristão. Desse modo, ele explica de maneira admirável como o cristão pode ter certeza de sua salvação. Pedro também queria convencer seus leitores quanto ao caráter divino dos escritos apostólicos. Quase no final da carta, ele apresenta razões para a demora da segunda vinda de Cristo. No capítulo 3, do versículo 1 ao 13. No capítulo 3. Outro tema recorrente é a importância do conhecimento. De algum modo, a palavra conhecimento aparece 16 vezes nesses 3 curtos capítulos dessa carta. Não é demais dizer que a principal solução de Pedro para o falso ensino é o conhecimento da verdadeira doutrina. Outras características distintas de 2 Pedro incluem uma afirmação precisa sobre a origem divina da Escritura, a futura destruição do mundo pelo fogo e o reconhecimento das cartas de Paulo como escritura inspirada. Então, esse conhecimento que é tratado por várias vezes nessa carta não é um conhecimento científico, humano, das ciências. É um conhecimento distinto da doutrina bíblica e da palavra de Deus, né? Então, para Pedro, a palavra de Deus era a própria sabedoria de Deus, era o conhecimento que nós precisávamos. Vamos ler essas citações aqui, 3 citações que eu gostaria de compartilhar a leitura com vocês. Eu vou fazer questão de ler no capítulo 1, de 20 a 21, no capítulo 3, de 8
a 13 e ainda no capítulo 3, de 15 a 16. Vamos ler agora na segunda carta de Pedro, primeiro capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aqui Pedro está defendendo totalmente a dependência do Espírito Santo para obter o conhecimento. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro, versículos 8 a 13, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão por grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Aqui ele estava se referindo aos eventos da segunda vinda de Cristo, e isso ele tentava persuadir as pessoas a terem suas vidas transformadas para se encontrarem com o Senhor antes de tudo isso que iria acontecer. Outro texto que eu citei é o terceiro e último, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, essas as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, queridos, ele continua, eu vou ler até o final. No versículo 17 diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descaiais da vossa firmeza. Concluindo a sua carta, ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém e amém. Esse é a carta de Pedro, né? A segunda carta de Pedro, com a nossa teologia bíblica dessa carta. Vamos agora apenas fazer uma aplicação pessoal que a gente percebeu no estudo dessa segunda carta de Pedro, é que as preocupações dele nessa carta também são preocupações da igreja contemporânea, na medida em que se contrapõe ao mundanismo e à filosofia humanista. Ainda há falsos mestres, sim, que lidam com semi-verdades em relação à fé cristã, e esta carta lhes fornece uma resposta clara acerca de qual verdadeiro conhecimento é necessário. O que temos que ter em mente é o que diz Pedro nessa epístola acerca da interpretação da Escritura, que é uma coisa mais importante para nós, para que possamos entender a importância que é nos voltarmos para a Bíblia. Eu vou apenas fazer a leitura literal, ipsiliteris aqui do texto, que nós já lemos ainda alguns minutos atrás. Segunda carta de Pedro, do capítulo 1, a partir do versículo 16 até o final do capítulo 1. Eu vou ler para vocês bem pausadamente. O que vamos ler é Pedro afirmando nesta carta dele da importância que é nós termos um conhecimento saudável e verdadeiro da palavra de Deus. Ele escreve assim, queridos, no versículo 16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade.
Então ele está dizendo que ele estava falando com convicção da vinda de Jesus. Não estava falando de fábula, de historinha, de filosofias, de inalações, mas ele estava dizendo que ele viu a majestade. Ele viu aquilo tudo que ele estava falando. Versículo 17. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz do céu: Este é meu Filho amado, em quem me tenho complazido, quem me alegro. E ouvimos a voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele se refere àquele evento que Deus falou com Jesus diretamente do céu, dizendo que ele era o Filho de Deus. E naquela ocasião, no Monte Santo ali, desceram para ter com Jesus Elias e Moisés, para estar com Jesus. E Pedro, até ele mesmo, Pedro, foi testemunha, quis fazer tendas para que eles permanecessem mais tempo ali. Então ele foi testemunha ocular das manifestações mais magníficas de Deus para com Jesus. Tá bom? No versículo 19, continuando o texto, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então ele está dizendo aqui que você tem que ter a maior firmeza, a maior credibilidade na palavra dos profetas, na palavra de Deus, na Bíblia, ao qual você precisa estar atento, como a uma luz que ilumina o lugar escuro. O salmista diz que luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então é a Bíblia que ilumina os lugares escuros para que a gente possa obter o clareamento e o conhecimento das coisas. Para que, como se fosse um dia amanhecendo, nossos corações vai se abrindo a janela dos mistérios de Deus para nossas vidas. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhum texto das Escrituras, querido, é você que diz a interpretação. Porque não foi você que escreveu, não foi outra pessoa que escreveu. Foi Deus que revelou através da palavra. Então a interpretação, ela tem que surgir da própria Bíblia, e não de você ou de qualquer outro que vai colocar palavras naquilo que Deus não diz. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Toda a interpretação da Bíblia tem que fluir dela mesma, a resposta tem que encontrar nela. Não vá na resposta que vão lhe dar de qualquer pessoa, mas sim daquilo que é o Espírito Santo, porque ele é o autor das Escrituras. Por isso nós encerramos essa aula por aqui. Estudamos nessa aula, nesse momento, estudamos a carta de Tiago, primeira e segunda carta de Pedro. Na próxima aula a gente vai avançando, já estamos chegando quase no finalzinho do nosso panorama do Novo Testamento. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus clareie nossos entendimentos, nos dê conhecimento do Espírito Santo acerca da palavra, e que nós possamos compreender nas Escrituras tudo aquilo que é necessário para nossas doutrinas, nossas verdadeiras convicções de fé e de prática. Agradecemos, Senhor, por esta bela palavra, porque é ela que nos supre, que nos alimenta, que nos faz crescer na fé em Ti. Oramos por todos os alunos que estão assistindo essa aula, oramos por suas famílias, por seus negócios, por seus trabalhos, por sua saúde, por tudo, Senhor. Ser com eles, fortalece-os, dá a eles energia do Teu Espírito, poder do Teu Espírito, para que eles possam resistir ao dia mal, e possam resistir aos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, e possam te ter um fiel conhecimento de Ti, da Tua palavra. Nós oramos assim, que seja feito tudo isso em qual Te pedimos, que Te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Fiquem na paz.